Olá, meu nome é Antônio Cláudio Nóbrega, é com muito prazer que eu estou hoje aqui para moderar essa mesa. É uma honra muito grande participar desse evento tão importante. Eu quero agradecer meu amigo José Vilar, na liderança dele, a toda a iniciativa FIS, por promover debates tão relevantes para a saúde do país e do mundo, por que não, no mundo globalizado, todos nós, efetivamente, no momento de pandemia, temos que pensar globalmente, não é isso? Nós temos hoje um tema, nesse painel, um tema extremamente instigante, diálogos sobre a saúde, especificamente o futuro da medicina. E sobre o futuro, podemos dizer que o futuro já chegou, não é mesmo? Se nós fizermos uma recapitulação aí da história da medicina, e como falávamos anteriormente, a professora Margarete dizia, né, não podemos planejar o futuro sem olhar o passado. Eu quero aqui saudar a presença dos componentes desse painel, figuras ilustres. Eu vou fazer uma observação muito rápida da atividade de cada um deles e delas, porque são currículos extensíssimos. A doutora Denise Garrett, que é médica epidemiologista, vice-presidente do Sabin Vaccine Institute, o professor Duarte Nuno Vieira, que é presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, muito obrigado também por participar. O doutor Luiz Roberto Londres, que é diretor e fundador do Instituto de Medicina e Cidadania, entre tantas outras realizações. E a doutora Margarete Dalcomo, que é pneumologista, docente, pesquisadora da Fiocruz. Cada um dos componentes desse painel, eu poderia aqui destacar atividades muito marcantes em medicina, em saúde, e também na atividade de liderar as mudanças que operam nas nossas vidas e na nossa prática profissional. Eu, como médico e ocupando atualmente a posição de reitor de uma grande universidade federal, me sinto muito privilegiado de poder ter a presença de cada um de vocês aqui nessa mesa. Se nós recuperarmos de maneira muito simplória, talvez, diria, né, a história da medicina desde o tempo de Hipócrates, passando na Idade Média pelos barbeiros cirurgiões, né, até a descoberta dos micro-organismos por Pasteur, e o desenvolvimento dos antibióticos, até chegarmos ao século XX, onde a chamada medicina baseada em evidência, onde a experimentação ganhou uma força indispensável na tomada de decisão da prática médica. Nós chegamos ao século XXI, com as portas abertas por uma pandemia, um movimento que provocou e provoca em todos nós uma análise do que é a medicina, de como devemos praticar a medicina e dos grandes desafios que é, ou particularmente o grande desafio, que é articular a tradição da medicina consolidada, né, a arte de se relacionar com as pessoas, a arte de identificar os problemas que afligem as pessoas e desenvolver processos de cura, com as novidades ou com as inovações tecnológicas no mundo de genes, bytes e átomos, como o José gosta de chamar. E, portanto, é um desafio que certamente deve pautar essa nossa discussão. Nós vamos trabalhar aqui com uma apresentação em torno aí de 10 minutos da visão de cada um dos panelistas sobre esse tema, e depois fazermos aqui um bate-papo, respondendo perguntas. Certamente o tempo de 1h10 será curto, então eu não quero me alongar muito mais. Quero mais uma vez agradecer a todos pela presença e passar de imediato para a doutora Denise para fazer suas observações. Muito obrigado. Obrigada pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui com vocês em companhia tão ilustre desse painel. Então, obrigada, José, pelo convite também. E o assunto é realmente muito instigante, né? O futuro da medicina, porque a pandemia, ela revolucionou a medicina de muitas maneiras. A medicina que já vinha num processo
de atualização e de mudanças, a pandemia foi um catalista dessas mudanças. E nos vemos agora navegando um sistema de saúde que passou por uma transformação dramática praticamente da noite para o dia. E essas mudanças, elas vieram para ficar. Elas vão desaparecer quando a pandemia passar. Então, a gente tem só alguns exemplos, né? A gente tem a telemedicina, que deixou de ser aquela ideia marginal e se tornou uma maneira importante das pessoas se comunicarem com os médicos, impressoras 3D, simulações virtuais que estão criando novas oportunidades para melhorar a personalização da medicina, a qualidade, a segurança dos tratamentos, né? Por exemplo, nós temos próteses personalizadas, tratamentos personalizados, temos novas tecnologias como a nanotecnologia que estão sendo usadas para diagnosticar, tratar e prevenir várias doenças. E para a alegria dos epidemiologistas e profissionais de saúde pública como eu, a medicina está cada vez mais preventiva. O foco na prevenção está cada vez maior. E algo que, um episódio interessante, que eu acho que muitos não sabem, é que na véspera do ano novo, do ano passado, uma plataforma de inteligência artificial para surtos e pandemias, chamada Blue Dot, no Canadá, detectou uma anomalia. Essa plataforma, ela registrou um grupo de casos incomuns de pneumonia em Wuhan, na China. Essa Blue Dot, como eu disse, ela tem sede em Toronto, no Canadá. Eles usam um processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina para rastrear, localizar e informar sobre propagação de doenças infecciosas. Então, essa plataforma, nessa noite, nessa véspera de Ano Novo, ela enviou alertas para vários clientes da plataforma, que incluem serviços de saúde, governo, empresas e órgãos de saúde pública. E foi o que a plataforma havia detectado, foi o que viria a ser conhecido como a Covid-19, e ela fez isso 9 dias antes da Organização Mundial de Saúde soltar o alerta, comunicando esse surgimento desse novo vírus. E o papel que essa plataforma teve na detecção da Covid é só um dos primeiros exemplos e um grande exemplo da intervenção da inteligência artificial na medicina. Não só em se detectar surtos. E a inteligência artificial, ela já vem desempenhando um papel muito útil na medicina, mas até a pandemia era um papel um pouco mais fragmentado, em muitos aspectos fragmentado, porque não tínhamos consciência do que temos hoje, a importância de dados para essa inteligência artificial entregar a solução. E hoje nós estamos inundados de dados. E nesse último ano da pandemia, a inteligência artificial deu um salto tremendo e tem sido usada para previsão, triagem, alertas de contatos, um diagnóstico mais rápido, entregas automatizadas, descobertas de medicamentos. Nós já existem grandes oportunidades de usar modelos e algoritmos de inteligência artificial para descoberta de medicamentos em sequenciamento genômico, células-tronco, CRISP e muito mais. E além disso, as pessoas já estão usando biosensores, detectores domésticos inteligentes para manter a segurança, para manter a informação. E à medida que a qualidade desses dados aumentam, a utilidade desses dispositivos vai ser ainda maior. E do que eu estou falando? Eu estou falando do que a gente chama aqui de wearables, né? Que é, por exemplo, esse relógio que eu tenho no meu pulso, que é os smartwatch, né? Esse relógio, ele monitora a minha frequência cardíaca,
monitora os meus hábitos de sono, a minha saturação de oxigênio, minha atividade física, minha dieta, e tem também até saúde mental em termos de meditação e de outras utilidades. Ele, além disso, esse relógio pode detectar fibrilação atrial, dispneia do sono e até mesmo diabetes. Quando eu saio para andar de bicicleta sozinha, o meu relógio pode detectar uma queda. Se eu cair, se eu não estiver me movendo, o relógio vai ligar automaticamente para serviços de emergência ou para um amigo ou um familiar. E isso eu vou encerrar esse meu tempo e no sentido de ser um assunto muito instigante, eu vou encerrar com uma visão do futuro. E essa visão não é muito longe. Vamos dizer, daqui a 15 anos, eu acordo numa manhã qualquer, vamos dizer, 15 anos no futuro, e eu noto que eu estou com um pequeno incômodo na garganta. Eu vou ao banheiro, escovar os meus dentes, e um sensor infravermelho no espelho do banheiro já vai medir a minha temperatura. Um pouco depois de terminar de escovar dentes, eu vou receber um alerta do meu assistente médico, né, da inteligência artificial, que tem algumas medições que estão anormais na minha amostra de saliva e que estou com febre. E essa inteligência artificial vai sugerir que eu faça um teste de picar o dedo, um teste de sangue com uma picada de agulha. E enquanto eu estou ainda tomando o meu café, o meu assistente já retornou com uma análise que eu posso estar pegando uma gripe, posso estar ficando gripada, o tipo de gripe que eu posso estar pegando, já sugere 2 horários de videochamada com a minha médica, caso eu queira consultar. E quando eu ligar para a médica já vai ter no sistema dela todos os resultados dos meus exames, todos os detalhes dos meus sintomas. Ela vai prescrever uma medicina, um medicamento, paracetamol, ou seja, o que for, que vai ser entregue na minha casa por um drone, no mesmo dia, na mesma hora. E eu vou deixar essa imagem sugestiva até para instigar os debates de como eu vejo a medicina do futuro. Muito obrigada pelo tempo. Muito obrigado, Denise, muito obrigado. Realmente, a sua deixa final é muito instigante, porque algumas dessas coisas já ocorrem, né? Eu acho que você colocou num tempo onde elas estarão consolidadas e integradas. Então, é muito instigante, porque a chamada internet das coisas, né, os wearables, né, esses monitores, eles, de fato, podem automatizar muitas das nossas decisões. E aí eu gostaria de passar a palavra para o doutor Duarte Nuno Vieira e pedir que ele pudesse naturalmente fazer sua exposição e trazer essa visão que a Denise nos trouxe para o indivíduo médico, né? Para a relação médico-paciente. Como é que essas duas realidades podem dialogar? Muito obrigado, professor. Peço desculpa que estava sem som. Uma saudação para todos os que estão a participar neste debate, nesta saudação, uma saudação amiga desde Portugal, desde Coimbra, desde a Universidade de Coimbra, que é a minha universidade, com votos de que todos estejam bem, de que as famílias estejam bem. Uma saudação também muito especial para os colegas que participam neste debate e, obviamente, um agradecimento aos organizadores do FIS pelo convite que me fizeram para participar, felicitando-os, de facto, pelo interesse dos debates que têm vindo a promover, pela acuidade desses mesmos debates e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui. Eu peço desculpa, falo com o sotaque do português de Portugal,
com o acento do português de Portugal, que é um bocadinho diferente e que às vezes nos leva a utilizar algumas palavras que em brasileiro, no português do Brasil, podem ter às vezes até um significado um bocadinho diferente. Mas é também assim que a língua vai evoluindo e vai melhorando, faz precisamente também destas coisas. O futuro que eu tinha pensado abordar é o futuro que resulta não apenas da situação de pandemia, mas aquilo que eu vislumbro para o futuro do exercício médico, da atividade médica. Um futuro que, de alguma forma, é também já presente. É certo que nos vamos também seguramente repetir, porque não temos imaginação de todos para perspectivarmos coisas tão diferentes e seguramente que há muitas coisas que todos vislumbramos de forma similar. Nós, de facto, vivemos num tempo e numa época que é caracterizada por mudanças muito rápidas, mudanças rapidíssimas e muito dinâmicas. São mudanças no conhecimento, são mudanças na compreensão das doenças, são mudanças decorrentes das novas tecnologias que vão sendo introduzidas no mercado, da inteligência artificial, mudanças depois que envolvem novos procedimentos, novas formas de interação e de prática médica. Enfim, vivemos de facto num tempo de inovações absolutamente espetaculares e inovações em todos os domínios. Da tecnologia à realidade aumentada, da inteligência artificial à engenharia de tecidos, e são mudanças que não podemos ter dúvida nenhuma, vão continuar a surgir a um ritmo absolutamente vertiginoso, a um ritmo cada vez mais significativo, embora tenhamos que estar conscientes que elas vão continuar a depender, como sempre acontece com a mudança, vão continuar a depender de fenómenos políticos, da demografia, da economia, do próprio clima, das condições do planeta. Tudo isto pode, de repente, mudar a forma da evolução, porque o mundo muda, o mundo interage, e sempre que muda e interage, isto afeta-nos a todos e afeta também a própria evolução e a própria forma como o futuro vai surgindo. Aliás, uma das coisas que o futuro nos vai trazer, seguramente, é um ecossistema mais amplo de parcerias em medicina. Nós, habitualmente, as nossas parcerias localizavam-se no âmbito dos profissionais de saúde ou dos campos próximos da saúde, como a farmácia, a biologia e etc. Hoje a nossa interação está cada vez mais alargada a matemáticos, a engenheiros, a cientistas da computação, e obviamente que este leque de interações e este ecossistema mais amplo vai naturalmente conduzir a experimentos, a algoritmos que vão necessariamente levar a um novo roteiro da atividade e da intervenção médica. Mas então o que é que nós podemos perspectivar para o futuro? O que é que eu vejo que vai ser o futuro da medicina? A Denise já focou quase tudo. Obviamente que a inteligência artificial, do meu ponto de vista pessoal, vai ser um dos principais elementos. Ela continuará a desenvolver-se e hoje já ninguém tem dúvidas que ela vai proporcionar às máquinas a capacidade para absorverem e processarem informação biomédica em grande escala, numa escala praticamente infinita, poderão digerir toda a literatura médica e manterem-se permanentemente atualizados, mas mais, hoje sabemos que as máquinas se poderão desenvolver a si próprias e desenvolverem até nelas próprias recursos para executarem funções e procedimentos que hoje ainda não são viáveis para as máquinas, mas que provavelmente poderão vir a ser viáveis no futuro. Esperemos que isto não conduza àquele filme como o Terminator e a essa situação em que as máquinas, enfim, dominam o mundo. Acontecerá, obviamente, outro tipo de mudanças fundamentais na medicina. Nós passaremos dos sintomas, do tratamento dos sintomas de doenças para o tratamento das raízes genéticas da doença. Aliás, não é nada de novo, é também já passado, a terapia génica está em desenvolvimento há cerca de 30 anos, mas a verdade é que nos últimos 10 anos nós tivemos avanços recentes brutais que abriram a porta ao desenvolvimento de novas tecnologias moleculares, tecnologias robustas para a edição de genes em células humanas e, paralelamente, o sequenciamento do genoma, que se tornou cada vez mais acessível, veio também acelerar a capacidade de identificar as causas genéticas das doenças e, portanto, nós vamos ter cada vez mais, e neste momento há mais de 1000 ensaios a decorrerem em termos de testes de novas terapias genéticas e, portanto, vai haver aqui um campo de intervenção que se vai desenvolver e alargar extraordinariamente. Tal como está já previsto que nos próximos 20 anos nós vamos ter um único teste de sangue que imediatamente informará os indivíduos sobre todas as doenças das quais eles correm riscos, a diabetes, o câncer, as doenças cardíacas. A partir de um único teste genético, a pessoa poderá ficar informada dos riscos de que é portadora. Como as próprias vacinas, que têm estado agora na ordem do dia com a pandemia, irão realmente ampliar imenso a sua intervenção. Vejam-se, por exemplo, que nós já temos hoje vacinas dirigidas para os agentes causadores do cancro cervical, do cancro hepatocelular, e seguramente que vai haver uma multiplicidade de novas vacinas
que vão permitir evitar muitas das patologias que hoje são uma realidade em muitas partes do mundo e, por vezes, uma realidade absolutamente preocupante. Mas depois temos outras coisas. As tecnologias médicas do futuro vão permitir não apenas reparar desvantagens ou limitações físicas de que um cidadão seja portador de nascença ou de que fique portador em virtude de um qualquer infortúnio, mas vão inclusivamente permitir desenvolver maiores capacidades humanas. No futuro será provavelmente possível que o indivíduo, que um ser humano, possa conseguir ter uma visão de águia, uma audição de morcego, conseguir ver à noite, e depois isto vai trazer alguns problemas, nomeadamente do ponto de vista ético, que vai ser quais vão ser os limites e até que ponto é que eu posso aceder a este tipo de tecnologias para tratar a minha situação clínica ou a minha situação de limitação funcional e até que ponto é que eu a posso ampliar para ir além daquilo que eram os meus limites e aquilo que a natureza me tinha provido e que me tinha construído dessa forma. Notem, por exemplo, que os implantes, nós hoje já temos os implantes, por exemplo, cerebrais, que se estão a desenvolver atualmente, estão hoje onde a cirurgia ocular laser estava há algumas décadas atrás, mas estão a avançar a um ritmo incrível. Nós hoje começamos a ter chips de retina que vão proporcionar seguramente no futuro a tal visão perfeita, que vão proporcionar, por exemplo, no futuro a possibilidade de ver no escuro. Estamos a ter implantes cocleares que concedem uma audição perfeita e vamos seguramente, por exemplo, ter chips de memória que vão poder ampliar enormemente a nossa capacidade de memorização até limites, porventura, impensáveis e que hoje não conseguimos sequer imaginar. Tal como vamos ter no futuro muitos cyborgs. Isto é, verdadeiramente, nós já temos hoje cyborgs. Quem usa um desfibrilador, quem usa um marca-passos implantado, verdadeiramente já é um cyborg. Mas no futuro, os cyborgs vão se desenvolver, vão surgir procedimentos muito mais complexos e vão, repito, também aqui, surgirem pessoas a solicitarem implantes de determinados dispositivos sem terem problemas médicos, apenas para melhorarem a sua performance física, intelectual, cultural, etc. O que vai ser algo que, do ponto de vista ético, vai suscitar novos problemas e novas reflexões. Mas sempre foi assim. A ética teve sempre que dar resposta àquilo que os avanços da ciência foram proporcionando e, portanto, a ética não é estática, é dinâmica, precisamente resultando dos avanços científicos e tecnológicos. A Denise já falou, por exemplo, do potencial das impressões 3D, que hoje são já uma realidade, que vai permitir no futuro que eu prepare para um paciente específico um órgão ou uma prótese perfeitamente adaptado a esse indivíduo e à sua realidade, tal como os nanorobôs, que estão também em franco desenvolvimento e que nos próximos 20 anos irão ser uma ajuda fantástica para o tratamento de muitas patologias, porque poderão ser introduzidos, irão permitir tratar a aterosclerose, determinado tipo de infecções, poderão até transportar determinado tipo de medicamentos para atuar em partes específicas do organismo, nas doses certas, nos tempos exatos, potencializando, de facto, muito aquilo que um tratamento pode permitir. Repito, tudo isto associado ao desenvolvimento da farmacogenética. De facto, no futuro, os medicamentos vão ser preparados individualmente e não desta forma coletiva. A partir dos testes e das características genéticas de cada pessoa, será preparada a medicação mais adequada para as suas características genéticas, porque nós hoje produzimos os medicamentos de forma industrial, iguais para todos, mas por isso sabemos que há pessoas que fazem determinado tipo de reações ou que não respondem àquele medicamento como a maior parte dos cidadãos respondem, precisamente porque têm características genéticas que levam a que essa resposta não seja exatamente a mesma. Como disse, com o desenvolvimento da tecnologia virão muitas outras coisas. A cirurgia robótica vai ficar cada vez menos invasiva e cada vez mais precisa. Os resultados proporcionarão seguramente uma recuperação mais rápida, um menor sofrimento para o doente, permitirão a intervenção à distância, poderá ser uma grande ajuda, por exemplo, para os países menos desenvolvidos e com mais carências, e uma porta para a equidade no acesso à saúde e no acesso ao tratamento. E depois estão-se a desenvolver muitas outras coisas, algumas das quais falam muito pouco, mas como sabem, uma empresa sediada em Boston, a SoundHold, por exemplo, que trata de voz, está agora a desenvolver biomarcadores vocais. Isto é, detecção de determinadas patologias, muito particularmente no foro psiquiátrico, mas também de outras doenças graves, a partir de biomarcadores que, através da análise da voz, permite ver quando é que aquela pessoa está a ficar com problemas de saúde e com problemas que podem ser acompanhados e devidamente tratados. Já não vou falar sequer da telemedicina. A telemedicina, a pandemia ajudou a consolidar como uma realidade e acho que agora todos nos apercebemos da enorme relevância que a telemedicina tem.
obviamente ainda com algumas limitações, mas à medida que todos estes dispositivos que nos permitirem à distância também fazer uma auscultação cardíaca, um acompanhamento e um exame físico da pessoa, à medida que estes dispositivos se forem desenvolvendo, a telemedicina vai tendo, obviamente, uma aplicação cada vez maior. E depois todas as outras coisas que estão a aparecer, os wearables, por exemplo, os vestuários, que a pessoa trazendo aquele vestuário vai servir quase como o relógio da Denise para fazer uma monitorização de uma série de parâmetros em tempo real e transmitir aquilo imediatamente e permitir até servir como elemento de alerta, avisando até as unidades de emergência médica que aquele indivíduo está a entrar numa situação em que necessita de um apoio imediato. Agora, tudo isto, e para dar resposta à solicitação do magnífico reitor, tudo isto vai trazer, obviamente, problemas. Obviamente que uma coisa que nós temos que garantir no futuro é que se vamos ter todo este novo potencial, que nos vai permitir dar mais vida aos anos, dar mais anos à vida, mas também mais vida aos anos, se nós vamos ter todo este potencial, é preciso continuar a trabalhar no sentido de garantir uma acessibilidade global. Isto é, reduzir as disparidades enormes que neste momento existem, não permitir que estas tecnologias venham acentuar ainda mais essas disparidades, porque obviamente se o permitirmos, então as disparidades serão ainda muito maiores entre continentes e mesmo dentro do mesmo continente, entre países em função do seu nível económico, e este acentuar das disparidades é algo que do ponto de vista ético nós temos que tentar evitar a todo o custo e, portanto, a chave será realmente tentar combater essas disparidades e tentar caminhar no sentido da equidade, da igualdade de oportunidades. E, portanto, os objetivos para o futuro terão que ser não apenas todos estes deste desenvolvimento, mas, uma vez mais, objetivos do passado também. A inclusão, a equidade e a igualdade de oportunidades é fundamental, porque senão nada vale a pena se não tivermos em conta a dignidade da pessoa humana e os princípios da solidariedade, e também é fundamental que estas novas tecnologias e todos estes aparelhos não venham pôr em causa a relação médico-doente, que é sempre o primeiro ponto fundamental de qualquer terapia. Eu costumo dizer aos meus alunos na Faculdade de Medicina que o primeiro ato terapêutico é dar a mão ao doente. E é preciso que estas tecnologias não nos façam perder esse primeiro gesto terapêutico, esse primeiro ato terapêutico, que é muitas vezes o gesto principal e a terapêutica fundamental. Eu creio que já ultrapassei os meus 10 minutos, fico para o debate, muito obrigado e desculpem o sotaque português, que provavelmente torna mais difícil a percepção do que disse. Bom, primeiro sobre o sotaque, é uma delícia, esse sotaque é uma delícia. E suas palavras, Duarte, depois de ouvir o Duarte, desculpa, mas depois de ouvir o Duarte, tem que todo mundo correr para ler o Padre Antônio Vieira, essa de Queiroz, Saramago e todos os nossos autores maravilhosos. Sensacional. Realmente, a palavra ética perpassa as relações humanas e as relações com as tecnologias, né? Eu tenho certeza que o tempo vai ser curto, então eu não vou ocupar o tempo. Vou passar a palavra imediatamente para o doutor Luiz Roberto Londres, uma grande liderança. Muito obrigado, Luiz Roberto, por estar aqui conosco. Por favor, as suas considerações. Microfone, por favor. Sem microfone. Pronto. Estão ouvindo? Muito bem. Então, eu quero lembrar, eu fiz um mestrado em filosofia na PUC, aqui do Rio de Janeiro. Na primeira aula, veio uma frase, acho que era do Hegel, que dizia o seguinte: tudo volta ao que era, só que diferente. Né? E o Nietzsche tinha lá o eterno retorno. Então, eu não tenho dúvida das fantásticas coisas que nós ouvimos agora, com isso vai enriquecer a medicina. Mas isso não pode empobrecê-la. Porque um livro que eu acho fundamental, do Danilo Perestrello, que eu não sei se vocês conhecem, foi o grande psicanalista, o título é A Medicina da Pessoa, não é do paciente, é da pessoa, como um todo. E o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, na minha experiência de vida, eu tinha uma clientela muito grande antes de deixar a prática para tomar conta de um hospital, eu via isso acontecer. E um dia eu disse a meu pai: eu estou meio frustrado, eu fui um bom aluno, estudei, e daí, meu filho? Metade dos pacientes que vêm aqui ao consultório não tem doença física. Meu pai arregalou os olhos e disse: só metade? Você está adoecendo gente.
especialidade era cardiologia, que naquela época, antes do câncer, era o grande temor das pessoas, né? E na conversa você conseguia chegar a pontos, né, de que aquilo talvez não fosse alguma coisa física, mas era alguma coisa gerada pela sua cabeça. Então, eu me lembro, naquela época, não havia nem celiografia, havia radiologia simples e radioscopia. Alguns exames que naquele tempo se chamavam de exames complementares e hoje, erradamente, chamam de medicina diagnóstica. Eu digo sempre, a medicina diagnóstica está aqui, no raciocínio clínico. Eu tenho até um slide que diz, eu não sei onde eu achei esse slide, coloque lá perto dos aparelhos. Esse aparelho não tem cérebro, use o seu. E você conversando, então, com a pessoa, você conseguia chegar ao diagnóstico. Vou aqui citar um livro, um autor, no mesmo nome do livro, Howard Burroughs. Ele diz alguma coisa que era a minha experiência. A anamnese bem feita, você tem 90% de chance de chegar a uma hipótese diagnóstica correta. E os exames eram feitos para confirmar e quantificar essa hipótese. Então, a economia que se fazia naquela época era brutal. Quantos remédios não eram receitados? Né? E isso que você acabou na sua fala muito importante, estabelecer a relação médico-paciente, era fundamental, porque aí a pessoa chegava e se abria de uma maneira muito mais intensa do que simplesmente ficar relatando sintomas. Né? Então, esse ponto é que eu acho que vai acontecer de novo, com toda a riqueza que vocês dois disseram, que a Magalhães vai dizer com certeza também, mas esse eu acho que vai ser o ponto principal, que é estabelecer a relação pessoal, médico-paciente, e fazer uma anamnese completa. Tá? Eu acho que isso não tem dúvida. Vou ver uma coisa que eu anotei aqui. O que nós estamos vendo aqui é que nos dias de hoje existe essa transparência, né? Que alguém viu um filme em 1984, que dizia que o mundo era dividido, todo mundo via tudo, o grande irmão naquela época, né? Isso está acontecendo de alguma maneira. Agora, o lado psicológico, eu vou citar 2 fatos rápidos aqui. Um paciente veio um dia ao meu consultório com 4 sintomas. Eu tinha um ano e meio de formado, mas tinha tido mestres como Pedro Estrelo, Carlos Chagas, Clementino Fraga. Então foi um bom... E aí ele veio com 4 sintomas e não fazia a menor coerência. E eu havia aprendido que você não deve passar por exame físico sem ter alguma hipótese na cabeça. Eu continuei na conversa. E lá pelas tantas me veio o que era aquilo. Então ele dizia, doutor, eu fui à Copa do Mundo da Inglaterra, 2 meses depois apareceu isso. Eu ia passar o Natal em São Paulo, mas 3 meses antes aconteceu isso, não podia ir. 7 de setembro eu estava em Petrópolis, aconteceu isso, tinha mais um. Eu fiz o cálculo, Copa do Mundo julho, 2 meses depois, setembro. Natal, dezembro, 3 meses antes, setembro. Deixei tudo de lá, fui para a vida pessoal dele, lá na anamnese. Né? Conversando com ele e tal, aí meu noivado, você ficou noivo quando? Em setembro. Então, para mim, o diagnóstico estava feito, né? Comecei a falar do noivado. E lá pelas tantas eu perguntei, Ricardo, você está atrapalhando o seu noivado? E deu uma tapa na testa. Doutor, eu acho que meu noivado é que está me deixando assim. O problema desse rapaz, adorava a noiva, se dava muito bem. Então, ele mudou de emprego. Ela era muito rica, família rica, para ganhar mais e marcou o casamento. Drama. E se não durasse nesse emprego novo, casamento marcado com a filha de um milionário. Então o que eu disse, se você se dá bem com o futuro sogro, sim, dou. Conversa com ele. Volta daqui a 3 semanas. Voltou curado de tudo. Tudo. Feliz da vida, o sogro acolheu, quero você para minha filha. Esse foi um fato assim, muito importante em função da anamnese. Eu tenho outro caso que eu cito aqui rapidamente. Um conhecido foi lá no hospital, vem tomar um café. Aí ele me disse, o senhor acertou o diagnóstico da minha filha, da minha irmã. Eu, como? Eu não conheço a irmã? Ela tem feocromocitoma. Aí eu me lembrei que ele tinha falado, né? E eu disse, olha aqui, eu vou te explicar como é que eu acertei o diagnóstico. Eu vou lhe contar alguma coisa, me diga qual é o personagem. Nem uma menina da floresta, tinha um lobo mau, chapeuzinho vermelho. Ele acertou o diagnóstico.
porque pela história do feocromocitoma, que a gente via isso, ia estudar a história natural da doença, pelo que você me contou, aquele tipo de crise hipertensiva, a primeira coisa é fazer um exame de urina ali, pronto, você estava feito aí o diagnóstico, não 4 anos que ela levou, dezenas de exames, e só depois de 4 anos que fizeram o diagnóstico. Então, voltando essa ideia de que a medicina é um encontro de pessoas, como diz encontro de pessoas é o título da minha tese de mestrado, que é iátrica, que significa arte clínica. Medicina é um encontro de pessoas. Então, isso é fundamental. A anamnese é completa e tem essa riqueza toda que vocês disseram aí, que sem dúvida vai trazer grandes vantagens para a medicina, desde que não destruam aquilo. Então, nós vemos hoje, eu levava na primeira consulta 1h30. Tá? Nas consultas das outras, pelo menos meia hora. Pelo menos. E dependendo do caso, ia um pouco mais, até um pouco menos. Né? E hoje, qual é o tempo que levam? 15 minutos. Por quê? O seguro-saúde foi um dos que veio para ajudar e, no entanto, ele veio para atrapalhar. Ele nasceu no Hospital Silvestre, né? Ele tinha garantia de saúde, uma ideia muito interessante para repartir o custo entre os adventistas, mas hoje, e era uma entidade não lucrativa, né? Hoje não, os convênios são todos eles altamente lucrativos, o que interessa muito mais a eles é o dinheiro. Eu digo sempre que o símbolo da medicina, que é a cobra no bastão, virou a cobra agora a cobra com 2 bastões, que é o cifrão, né? Então esse é um ponto que a gente tem que pensar muito nisso. Voltar ao que era a relação pessoal, o teu final foi perfeito, a relação pessoal entre o médico e o paciente, ver o lado psicológico, social, né? Biopsicossocial, e aí então você vai fazer o exame físico e depois você vai solicitar os exames complementares e receitar os medicamentos. 2 coisas que eu vejo hoje. Cada vez mais as terapias não alopáticas estão crescendo com resultados muito bons. Uma delas é a fitoterapia. Experiência pessoal para o cardiologista. Colesterol elevado, tomando estatina. Um dia eu fui ao professor Carlos Gerson, um grande ortopedista, cheio de dor no corpo. E a primeira pergunta dele é: está tomando estatina? Aí eu me lembrei de um voo na antiga Varig, comissário de bordo, sabendo que eu era médico cardiologista, me confidenciou. Ele tinha colesterol elevado e todo ano, antes de fazer exame lá para a Varig, ele tomava chá de berinjela e o colesterol voltou ao normal. Eu passei a comprar cápsulas de berinjelas, parei com estatina e meu colesterol ficou absolutamente normal. Isso em outras coisas também. Então eu vejo que o futuro da medicina tem tomar cuidado com os medicamentos, tomar cuidado com os exames complementares, tomar cuidado com esse seguro de saúde e verificar e lembrar que a relação pessoal, tão bem colocada no seu final de fase, a relação pessoal e a anamnese são os 2 pontos principais para a atividade médica. Então esse é o que eu vejo, né? Não sei se teria mais alguma coisa aqui, vou ver. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. E a previsão também é outra coisa também importante, tudo aquilo que pode se evitar, que evidentemente que é uma coisa que está entrando ainda aos poucos nessa ideia de que a prevenção da doença é muitíssimo importante e as pessoas têm que tomar esses cuidados. Mas então é por aí. Agora vamos ouvir a doutora Margarete. Com certeza, com certeza. Eu queria só destacar algumas questões que você colocou, Luiz Roberto, que remete à minha pergunta inicial. Como que nós vamos fazer esse diálogo, né, entre essas tecnologias disruptivas, transformadoras, com a prática médica do olho no olho, da relação dos pacientes. Doutora Margarete, a senhora, de fato, na pandemia, ganhou uma visibilidade que, para nós, foi um bálsamo de ter alguém conseguido traduzir a informação médica, a informação científica de maneira tão clara e tão serena. Então, é um prazer muito grande escutá-la aqui também. Por favor.
Obrigada, professores. Um prazer estar aqui. Não precisamos repetir, nós já nos cumprimentamos efusivamente. Sobretudo, um prazer ter aqui o Alemar, né, a terrinha, como nós chamamos, professor Duarte. E com muito carinho, né, nós todos amamos muito as nossas, mesmo eu que não tenho nenhuma origem portuguesa, né, minhas origens são totalmente italianas, né, carcamanas, como nós dissemos no Brasil, né. Mas, enfim, eu até mudei um pouco o meu approach nesse momento, Antônio, porque as informações foram muito densas e eu vou buscar um novo caminho, né, para a minha intervenção, porque a gente vai pensando, é tanta coisa para dizer em tanto tempo. Eu acho que uma das coisas, alguns conceitos que eu queria colocar para o nosso debate, que me parecem muito importantes, olhando prospectivamente o que seria a medicina a partir de agora, no momento em que ninguém mais no mundo, né, dos 8 bilhões de habitantes no mundo, independentemente do acesso, considerando que a informação chega muito rapidamente, ela se dissemina tanto quanto uma epidemia, hoje ninguém mais pode pensar que nós teremos novas epidemias, né? É só uma questão de tempo, não é uma questão de ser ou não. Então nós temos que olhar sobre esse aspecto. Mas o que eu gostaria de colocar, quer dizer, é a questão de que ficou claro hoje, mais do que nunca, já é claro para nós médicos, nós que ensinamos e que assistimos, que temos essa vida ambígua, né, de que a transdisciplinariedade é o conceito do futuro. Ninguém faz mais nada sozinho, nada. Né? Se nós quisermos ter a pretensão de montar uma equipe médica baseada apenas na centralidade do trabalho médico, e isso evidentemente não se choca com a relação médico-paciente, porque essa cada vez mais, né, eu participei e fiz anotações recentemente de um debate que eu participei sobre o que seria o hospital do futuro, e eu vou comentar um pouco sobre o que seria o hospital do futuro, né? O que é essa relação, digamos assim, hospitalar ou assistencial que nós temos, como é que nós vamos olhar isso a partir de agora, né? E ao contrário do que muitos pensam, o hospital do futuro não será mais esses gigantes de não sei quantos andares e blocos. Ao contrário, o hospital do futuro ele deve responder ao desafio da necessidade da população, da restrição de recursos que necessariamente há e haverá, e da mudança dos valores sociais. Não tem jeito, ele será assim. Eles serão menores de tamanho, eles serão muito mais complexos, os desfechos clínicos serão realmente o ponto, digamos assim, o critério de pagamento de procedimentos, né? Serão altamente especializados, a vigilância genômica e a medicina altamente customizada, individualizada, não só na relação médico-paciente, mas na relação paciente com a estrutura hospitalar, ela será necessariamente diferente, customizada. A gestão de cuidados de pacientes crônicos, né? Nós cada vez vivemos mais, então é preciso que nós criemos condições de atender as pessoas que estão envelhecendo. Então o papel do hospital será diferente, criando isso que eu chamaria uma bionivocidade, né? Uma relação que não é só do médico-paciente, mas é com a estrutura que o assiste, né? E utilizando a inteligência artificial, da qual nenhum de nós mais poderá abrir mão. Então, de novo, a questão, olhando para o passado, Antônio, eu colocaria, quer dizer, como é que nós vamos fazer disso, não uma abstração, mas alguma coisa realmente prática? E aí eu coloco a função de nós médicos. Como é que nós vamos formar uma nova geração de médicos? O que o médico do futuro tem que ter? Além de humanidade, né? E aí, lembrando o nosso pai de todos, de toda a medicina, que é o Avicena, né? Que só deixava os seus raquins, que eram os seus alunos, né? Luiz Roberto, serem liberados depois de anos de aprendizado médico naquelas madraças, mas depois que ele passasse nos testes de humanidade. Então, assim, a Avicena continua muito presente, não apenas no meu imaginário, mas como deve estar no imaginário de todos nós. Então, o médico do futuro, ele deve ter o quê? Ele deve ter uma baita competência técnica, deve ter capacidade de ser líder, ele deve sair do seu casulo, ele deve conhecer política pública de saúde necessariamente, ele deve saber se comunicar. Olha o que a pandemia exigiu de muitos de nós.
não é, doutor Duarte? Nós saímos dos nossos consultórios, nós viemos a público, nós nos expusemos, nós desconstruímos informações complexas como se fosse decodificar uma molécula, um genoma, e nós transformamos isso em linguagem, né, Luiz Roberto? Naquela coisa habermasiana de que tudo é linguagem, e é verdade, tudo é linguagem, e nós fizemos isso, né? O médico do futuro tem que ter um compromisso com o aprendizado. No Brasil, por exemplo, nós vivemos uma epidemia catastrófica de um número de escolas médicas que é absolutamente intolerável, formando médicos que não têm nada disso que eu estou dizendo, a maioria deles, porque não lhes é ensinado, né, o compromisso com o aprendizado. Tem que ser muito qualificado, inserido na realidade na qual ele trabalha. Tem que saber operar com a inteligência emocional, necessariamente. Não tem como um médico lidar com a tecnologia sem fazer disso um conflito, o que é tecnologia e o que é relação médico-paciente, esse diamante, essa preciosidade que jamais será ultrapassada por nenhuma tecnologia ou inteligência artificial. Então, a inteligência emocional necessariamente deve ser do domínio, deve ter competência de gestão, deve saber quando alguém fala com ele que não é um inimigo, não é um chefe, é alguém. Ele deve ter aprendido isso, deve saber gerir aquilo que ele está fazendo, senão a transdisciplinariedade vai de novo colocar o médico isolado. Ele deve conhecer até tecnologia de informação um pouco. Então, assim, isso é uma visão que nos dá, quer dizer, uma medicina que não é só o reloginho espetacular da Denise, né? Eu fiquei até, olha, Denise, eu tenho até aflição, porque eu já nem uso mais relógio, depois do telefone celular, e a gente entra em CTI, né, Antônio? Então não pode usar nada. Então, mas eu fiquei com muita vontade de comprar um reloginho desse, acho que eu vou encomendar a Denise para a próxima vinda dela, um reloginho desse. Mas o que eu quero dizer, em última análise, é que esse descolamento entre o que são os novos achados, a prospectiva, essa estrutura da saúde, a humanização da saúde, tudo isso é um conjunto holístico de coisas que necessariamente, e eu estou falando com o reitor de uma grande escola médica que é a UF, estou falando com um professor da Universidade de Coimbra, estou falando com grandes formadores de médicos, que essa é a formação que necessariamente os nossos alunos terão que ter a partir de agora. Não dá mais para ter aquele aluno que no terceiro ano da escola médica, seja ela boa ou ruim, se mete dentro de uma terapia intensiva, começa a viver com aquele drama da qual ele nem sequer tem a maturidade para viver entre a vida e a morte. E, por fim, eu queria dizer, Antônio, a nova medicina tem que humanizar a morte. Nós vivemos muito, nós precisamos necessariamente cuidar melhor, e para isso essa estrutura assistencial necessariamente passa por uma revolução de tamanho, de formatação, de conformação de recursos humanos, mas, sobretudo, de uma maneira de não de destecnologizar, se eu puder usar esse termo, né, mas sim de humanizar a morte, ou seja, mecanismos legais como diretivas antecipadas de vontade, obedecer ao desejo do paciente, testamento vital, ou como quer que nós queiramos chamar, que hoje já é tão utilizado no mundo escandinavo, no mundo mais desenvolvido, necessariamente, respeitando os valores culturais, terão que ser implementados em todas as culturas, fazendo parte de uma nova estrutura, não só da formação do médico, como da relação de nós, médicos e profissionais de saúde, com as pessoas a quem nós vamos assistir, fazer diagnóstico, etc. Né? Então, em última análise, esses seriam os meus comentários, provocando uma discussão que eu não tenho dúvida. Eu já teria aqui uma meia dúzia de questões para levantar para o professor Duarte, para a Denise e para o Luiz Roberto, mas não vou monopolizar. Muito obrigada mais uma vez. Bom, é até difícil escolher uma direção, porque, de fato, foram temas tão relevantes, de maneira tão brilhantemente colocada por todos vocês. Nós temos duas perguntas aqui que já fazem parte já do debate, né? A pergunta sobre a multidisciplinaridade, né? A Margarete já trouxe a transdisciplinaridade, que é um diálogo maior do que partes de conhecimentos diferentes, mas o verdadeiramente entrelaçamento entre essas disciplinas é fundamental. E eu queria chamar a atenção
para dois aspectos. Um é o acesso. Há muita preocupação, o professor Duarte colocou isso muito bem, todos disseram, há uma preocupação concreta de que o avanço da tecnologia possa aumentar a desigualdade e o acesso a essas tecnologias possa, na verdade, ser elitizado. Muito embora a história do desenvolvimento tecnológico mostre que, de fato, inicialmente o acesso é restrito, mas ele tende, à medida que ganha escala, ganhar também alcance na utilização dessas tecnologias. Mas eu queria, talvez, focar aqui, pedir um comentário de vocês sobre a questão do que talvez a gente ainda não faça muito bem nas escolas médicas, no Brasil em particular, que é o aprender a aprender. Eu sinto que ainda vivemos no Brasil o que Paulo Freire chamava do ensino bancário, né? A transferência de conteúdos, né, para o aluno, como se eles fossem vazios de qualquer capacidade analítica e precisassem ganhar conteúdos. Sem dúvida nenhuma, essa lógica ela é cada vez menos, se é que ainda existe aí lógica para essa atitude, porque o que nós precisamos é aprender e para sempre. E aí eu queria pedir um comentário, talvez começando talvez com a própria Denise, né, nessa visão do desenvolvimento de vacinas, por exemplo. Médicos de todas as idades, de todos os tempos de formado, aprenderam sobre vacina. Não é sobre as plataformas de vacina, sobre o fato de não serem 100% capazes de bloquear. Então, eu queria, assim, que se pudesse abordar um pouco, na sua visão, Denise, e, claro, pedir um comentário de todos, sobre isso, né? Sobre o aprender ao longo da vida como médicos e médicas. Né? Eu acho que esse é um elemento que talvez possa perpassar tudo isso que nós estamos falando. E aprender, não só aprender o conteúdo da tecnologia, mas ser reprovocado, se é que existe essa palavra, sobre a humanidade, sobre a relação médico-paciente. Como é que você vê esse aspecto do aprendizado continuado? Denise, por favor. Obrigada pela pergunta. E é algo que eu venho até durante essa pandemia toda refletindo sobre essa pergunta. Eu cursei medicina na Universidade Federal de Minas Gerais, com professores excelentes, uma faculdade que, na época que eu cursei, há muitos anos atrás, não sei dizer hoje, mas era um curso excelente. E eu acho que uma grande deficiência que eu vejo hoje, lógico que eu segui o caminho de saúde pública e epidemiologia, mas a formação na escola sobre ciência, sobre como se faz ciência, sobre artigo científico, e eu acho que entra muito nesse aspecto que você colocou, o despreparo, talvez, que eu vejo no aprendizado entre meus colegas agora, no grupo de WhatsApp da medicina, por exemplo, entre os meus colegas, de ver que não existe essa formação, e colegas que eu considero muito e considerava como excelentes profissionais, mas que não existe esse constante aprendizado que você mencionou. Não existe essa formação científica de se saber que a ciência é dinâmica, que a ciência muda, e de se ter esse aprendizado. Eu acho que, e também é uma questão, também eu acho que na escola, muito que a gente aprendeu ali, e você sabe fazer uma boa anamnese, e você sabe colher uma boa história, fazer um bom exame físico, não existe, pelo menos estou relatando a minha experiência pessoal, não se existia esse incentivo de realmente desse aprendizado contínuo. Eu não tenho as respostas para isso. Eu acho que essa pandemia escancarou uma debilidade muito grande no meio médico, em termos de entender como a ciência funciona, em termos de acompanhar a ciência,
e realmente eu acho que eu vou deferir para os outros participantes em termos de soluções e de propostas, porque eu não tenho uma resposta de como abordar isso de uma maneira efetiva, eu diria. Mas, Denise, ninguém tem resposta, eu acho. Eu acho que quem tiver uma resposta completa para qualquer drama do que estamos vivendo, eu acho que não entendeu direito ainda a pergunta. Eu acho que essa é a provocação. Né? A provocação é que todos nós temos sempre a aprender, não é isso? Né? Quanto mais nós aprendemos, mais sabemos que a dúvida cresce. Né? O desconhecimento é muito maior do que a gente imagina. Mas eu queria... Também nós estamos recebendo aqui várias perguntas. Eu acho que tem uma pergunta aqui que é extremamente importante, sendo assim bem pragmático também nesse sentido. Existe uma preocupação, por um acaso tem algumas pessoas aqui que fizeram essa pergunta, que toda vez que se fala em inteligência artificial, há uma primeira reação de que ela substituiria empregos. Né? E talvez isso, em algum grau, possa ser a resistência. É claro que uma nova área de conhecimento, né, chegando à medicina, à área tecnológica, claro, causa algum desconforto para as pessoas que não têm essa afinidade, mas eu acho que existe esse temor geral. O que vocês acham sobre isso? Eu não sei, quem quiser responder, eu vou tentar fazer aqui mais um bate-papo, não vou direcionar para ninguém, mas essa é uma pergunta importante. Eu quero muito ouvir o professor Duarte sobre isso também, porque a gente vai ter uma visão de como um europeu vê isso, sabe, Antônio? Mas eu gostaria, eu tinha visto essa pergunta aqui feita pelo Josier, e essa é uma preocupação que nós já pudemos discutir em outros momentos também. Será que essa é a razão pela qual nós percebemos de maneira muitas vezes velada, não clara, um certo comportamento reativo, né, eu diria mesmo reacionário, em relação a essa tecnologia? Eu acho que sim. Sobretudo num país da desigualdade do Brasil, onde existe uma medicina que muitas vezes se dicotomiza, viu, professor Duarte? Quer dizer, entre o que é a medicina pública e a medicina da saúde suplementar, digamos, privada, né? Então, assim, isso muitas vezes pode criar, sem dúvida nenhuma, por quê? Porque a formação, né, desses milhares e milhares de médicos que muitas vezes são, no Brasil pelo menos, submetidos à necessidade de ter vários empregos para conseguir ter uma vida, uma subsistência, digamos assim, digna, né, para si, para sua família, isso gera muita insegurança. Então, isso talvez justifique, do ponto de vista do inconsciente coletivo, né, melhor dizendo, quer dizer, por que as pessoas reagem ao uso da inteligência artificial, quando nós sabemos que a inteligência artificial é algo que absolutamente não desumaniza nada, porque, como o Luiz Roberto disse com muita sabedoria, a Denise também, todos nós dissemos isso, né? Nada substituirá o approach pessoal entre duas pessoas, uma que está doente, que está precisando, e outra que está assistindo. Né? Então, quando eu vou explicar o que talvez seja exigido, e é por isso eu falei que o médico vai ter que ter uma competência técnica e um componente de liderança muito bem formado, que é o que as escolas absolutamente não nos dão, a maioria delas, não nos dão. Né? Sai aquele jovenzinho massacrado por aquela carga horária absolutamente massacradora das escolas médicas, sai formado com 22, 23 anos, sem nem ter a maturidade ainda, tendo que enfrentar vida e morte, né? E ele dá aquele atestado de óbito, né? E isso só para dar um exemplo muito rápido. Uma vez eu reprovei o aluno numa prova de residência, Luiz Roberto, porque ele disse numa entrevista oral, mas aí o paciente obitou, assim como se... E aí eu disse, primeiro, meu filho, esse verbo nem existe no vernáculo, não existe verbo obitar. Isso é um absurdo completo no português, na nossa bela língua, né? E segundo, dito dessa maneira, assim, quase nonchalante, entendeu? É absolutamente inadmissível para mim, né? E aí alguém diz, mas Margarete, a prova dele escrita, não tem jeito, não entra, não pode, vai ter que passar um aprendizado de outra maneira, porque é isso. Então eu de novo estou provocando para que nós reflitamos sobre isso.
Quero ouvir muito o professor Duarte falar de uma visão de um europeu em relação Obrigado. a isso. Se me permitirem, eu direi também alguma coisa. Eu peço desculpa, não ouvi tudo o que a professora disse, porque a internet caiu aqui. Eu estive aqui uns momentos em que fiquei congelado, à espera que me fizessem de novo a ligação. Portanto, não ouvi tudo aquilo que disse, mas gostaria de fazer 2 ou 3 comentários relativamente a essa questão, se isto significa, enfim, perderem e destruir empregos no âmbito da medicina e até tornar, porventura, obsoleto o trabalho em algumas áreas médicas, nomeadamente na imagem, na patologia, etc. Bom, nós aprendemos sempre com o passado e, portanto, como dizia há pouco o nosso colega, nós devemos sempre olhar para o futuro com os olhos postos no passado. É evidente que a experiência humana mostra que a introdução de tecnologia, que a introdução de novos paradigmas de intervenção, naturalmente que reduz necessidades em termos de mão de obra humana e em termos de intervenção humana. E vai ser necessariamente assim. Naturalmente que haverá necessidades reduzidas, mas isso também pode ter uma vantagem, que é permitir uma redistribuição do corpo clínico e dos médicos existentes para outras áreas onde eles possam ter intervenção e onde haja necessidade. E, portanto, eu vejo mais o progresso como um elemento de auxílio e não propriamente como um elemento de destruição, embora necessariamente vá reduzir necessidades em alguns domínios específicos. Se vai destruir a necessidade de alguns profissionais em algumas áreas, eu diria que não. Eu diria que vai ser um bom complemento, por exemplo, no campo da patologia. Penso que todos os avanços na inteligência artificial, na tecnologia, etc., vão proporcionar um enorme apoio. Estou a pensar, inclusivamente, na patologia forense, onde, em alguns países, há uma dificuldade para fazer autópsias, porque, por razões religiosas e culturais, mexer num corpo é uma desacralização e a população revolta-se. Eu, por exemplo, estive muitas vezes envolvido nos cuidados de saúde no Bahrein, na Palestina, etc., e tive muitos problemas precisamente por causa disso, porque eles viam as autópsias, que às vezes eram necessárias no hospital, e as pessoas reagiam negativamente, mas o avanço tecnológico hoje permite-nos vasculhar dentro de um corpo, sem necessidade de o abrir, e muitas vezes vai permitir compreender ainda mais o que é que verdadeiramente se passou, e, portanto, eu vejo todos estes progressos como um excelente elemento de auxílio do trabalho em muitas áreas, nomeadamente do patologista forense, que era uma das perguntas que aqui estava, se esse trabalho passaria a ser obsoleto, porque depois há uma coisa que as máquinas nunca vão ultrapassar, que é a relação médico-doente, que é o comunicar o resultado de um exame, que é o comunicar o prognóstico de futuro, que é o contactar com o paciente, o contactar com a família. Isso as máquinas nunca vão fazer melhor do que nós faremos, seguramente, porque nós é que saberemos ler aquela pessoa, aqueles familiares, saberemos qual é a melhor maneira, quando transmitir, como transmitir e em que condições transmitir. E, portanto, eu penso que nós aqui não perderemos nunca o nosso lugar, assim o saibamos manter, porque, infelizmente, nem sempre a nossa atividade tem sido desenvolvida da melhor forma. E, como dizia a professora, hoje há muitas escolas que não transmitem a formação humana, que é fundamental para quem quer exercer medicina. Não pode ser apenas ter conhecimentos técnicos, a formação humana é também absolutamente fundamental. Isso eu poderia... Luiz Roberto levantou a mão ali, ele está tentando falar já há um tempinho. Não. Posso falar agora ou não? Claro. Então, primeiro eu vou falar 3 pontos. Primeiro, eu aprendi uma palavra chamada pedomorfose, em que as mutações se dão nas fases larvais ou fetais, né? E as mutações não é da fase adulta. E a nossa fase larval ou fetal é o estudante de medicina. O Brasil é o 2º país do mundo em escolas de medicina. Só a Índia é o único país que tem mais escolas que o Brasil. E se você somar as escolas dos Estados Unidos e da China, esse total empata com o Brasil. Então dá para entender, vocês falaram aí de escolas, né? Na época que eu me formei, o estado do Rio tinha 4 escolas, todas públicas. 3 aqui, uma em Niterói, né? A UF, né? Eram escolas, e os hospitais melhores do Rio, pelo menos aqui, em São Paulo até hoje, eram os públicos ou os beneficentes. Eles eram modelo de hospitais. Então, essa noção de que a medicina seja algo social e humanístico é muito importante. Isso é muito importante, isso deve voltar, né? Tanto no ensino médico quanto nos hospitais. Outra coisa, o que eu fazia lá na Clínica São Vicente? Eu fazia questionários mensais e às vezes trimestrais de como as pessoas estavam vendo a instituição. Os pacientes, seus acompanhantes, os médicos e os funcionários. Isso foi uma coisa fantástica, fantástico, porque não era só a parte objetiva que interessava.
A percepção era fundamental. Então, o que aconteceu é que o percentual de aprovação foi subindo, até ter chegado a 97%. Né? E era aquela sensação quase familiar que havia lá. Então, esse é um ponto fundamental. Essa parte humana toda é fundamental na coisa da medicina. Quando eu falo medicina humanizar, eu digo sempre que é um pleonasmo. A medicina tem que ser humana por si. Ela é humana por si. E outra coisa foi falado aí dos estudos outros, vou falar rapidamente para terminar, uma frase também não me lembro de quem era, que dizia: aquele que só medicina sabe, nem medicina sabe. Então, muito bem. Abel Cardoso. Abel Cardoso. Abel Cardoso. Para ser sincero, essa frase é atribuída a vários autores. Por exemplo, em Portugal é atribuída a Abel Salazar, que era um grande professor do Porto, mas o verdadeiro autor da frase é do século XIX e é Letamendi, era um médico catalão. Zé de Letamendi. Zé de Letamendi, um médico catalão que disse que quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Eu agora vou exercer o papel chato de moderador. Estou sendo avisado que faltam 3 minutos para acabar. Eu sabia que não ia dar tempo. Então, 1 minuto, por favor. Vou passar na mesma ordem para fazer um fechamento, por favor. Denise, pode começar? Posso. Vou falar menos que 1 minuto, mas eu quero tocar nesse assunto da perda de emprego médico por tecnologia. Eu acho que isso é uma falácia, na verdade, porque eu tenho a mesma visão, compartilho a mesma visão do professor Duarte, que eu acho que, na verdade, vai aumentar a eficiência da medicina, dos médicos, vai criar a necessidade de times multidisciplinares, de estar trabalhando com outras profissões, engenheiros, administradores, enfermeiros. Então, na verdade, eu vejo que esse temor de perda de empregos médicos seria infundado, mas eu acho que é muito a se falar, não tem como abordar tudo. Adorei participar desse painel e ver a visão de cada um aqui, e mais uma vez obrigada pelo convite, e vamos todos estar trabalhando para um futuro melhor para a medicina, e um futuro mais igual e um futuro mais justo para todos. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Professor Duarte, por favor. Obrigado. Só para concluir, agradecer uma vez mais o convite, dizer que foi um prazer e um privilégio participar a partir aqui de Portugal. Foi uma honra estar pela primeira vez com estes colegas neste debate, e dizer que o que espero, de facto, em termos do futuro da medicina, como dizia há pouco, é que este futuro não acrescente apenas mais anos à vida, mas também mais vida e melhor vida aos anos, o que é absolutamente fundamental. É isso que nós esperamos. Muito obrigado a todos e foi um gosto. Muito obrigado. Luiz Roberto? Olha, foi fantástico. Eu quero dar um recado aqui para o Josier. Você agora é responsável por fazer muitas coisas para melhorar a nossa medicina, não é? Já que você fez um projeto como esse. E eu tenho uma fé absoluta de que a medicina vai recuperar os seus princípios éticos, humanísticos e sociais. Eu tenho absoluta fé nesse sentido. E vamos lutar para isso. O que a gente puder fazer, a gente faz. Margareth Pérez estava sempre lá, por exemplo, no nosso saudoso Ricardo Cruz, que ele fazia naqueles eventos lá no Samaritano, não é mesmo? Então, coisas como essa é para desenvolver das pessoas esse pensamento e procurar divulgar como é que nós podemos ajudar a divulgar essa noção das bases da medicina. Vamos lá. Maravilha. Olha, Margareth, por favor. Além de agradecer muito, né, ter aqui o privilégio de ter o reitor Antônio nos moderando, né, e ter essa qualidade de interlocução, eu acho que nós não podemos ser abstratos, sabe? O que eu espero é que a nova medicina possa trazer um nível de exigência realmente, como eu disse, o novo médico, né, só na centralidade do médico, né, mas sem esquecer a transdisciplinariedade. Ninguém é uma ilha, ninguém faz nada sozinho, o mundo moderno provou isso, o momento pandêmico provou mais uma vez de que nenhum de nós fez nada sozinho, né? Nós vivemos uma experiência realmente que marcou as nossas vidas, e o médico, falando no nosso universo, nós não poderemos abrir mão de que
nós precisamos entender a inteligência artificial, a inteligência emocional, a relação médico-paciente e entender de uma vez por todas que isso não tem dicotomia, reitor Antônio, isso é a mesma coisa. Então, quando eu falo em humanizar a morte, eu estou falando em melhorar a qualidade de vida daqueles que nós assistimos. E o professor Duarte disse a frase chave, né? Ou seja, não precisa ter mais anos, precisa ter anos com melhor qualidade. E é isso que eu acho que cada um de nós pode fazer a sua parte, sem abrir mão daquilo que a modernidade... Vamos lembrar, só para concluir, Antônio, a vida no ano 1000 era muito ruim. As pestes do medievo foram muito ruins. Nunca a epidemia seria controlada. Ela foi controlada porque ela terminou por si só. Então, hoje, nós temos como prever e, como disse a Denise, usando um mecanismo de alta tecnologia, prever, inclusive, a próxima epidemia e nos preparar de maneira tecnologicamente bem usada e humanamente, de maneira compulsória, bem usada, também nos preparar para ela. Muito obrigada. Maravilha, maravilha. Eu queria, então, se me permitisse, concluir com um aforismo que Isaac Newton usava muito, que, na verdade, ele já usou de uma adaptação da mitologia grega. Ele dizia que se enxerguei mais longe foi porque me sustentei nos ombros de gigantes. Então, eu acho que é sobre os ombros da tradição da boa medicina que nós vamos enxergar um futuro melhor, tenho certeza, e continuaremos trabalhando por isso. Queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês, uma grande honra para mim, está no meu currículo essa moderação aqui, ter moderado tão ilustres colegas, agradecer ao José, a iniciativa FIS, e estão devendo a próxima, José. Muito obrigado, gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.